Oi, pessoas. Esse vídeo então é para a turma 2M4, tá? Do segundo ano do Parobé, ok? Então vamos seguir o nosso assunto. Nós ainda estamos falando um pouco sobre finaleiras de Idade Média, tá? Agora é para justamente a gente começar a finalizar ela de vez mesmo, tá? Provavelmente na próxima aula a gente vai falar de impérios muçulmanos, tá? E assim a gente vai indo conforme tudo mais, né? Mas provavelmente na aula que vem eu vou deixar uma tarefa. Uma coisa que eu gostei bastante, gente, assim, ó, que pra mim ajudou bastante, gente. Deixe nos comentários nome e turma de quem viu o vídeo, tá bom? Tá? Assim a gente consegue ter um controle melhor do presença e tudo mais, quem é que tá vendo tudo mais, eu já tenho uma noção um pouco melhor de como a coisa tá indo, tá? Se vocês estão com dúvidas também, deixe nos comentários aí, gente. A gente responde, tô fazendo isso com várias turmas tudo mais, muita gente tem tudo mais, né? Então não se acanhem, tá, gente? Assim, ó, deixa nos comentários, a gente vai trocando ideias, ok? Beleza, tá? Final da Idade Média, a gente falou da Inquisição na aula passada, tá? Tem um outro elemento que foi uma das tarefas, as primeiras tarefas que eu mandei para vocês, né? Tem um outro elemento que também colaborou muito para o final da Idade Média, que foi a questão da peste negra, tá? Então, para quem ainda não fez, já fica até a tarefa, né? Vai lá e faz, entregar na volta. E já fica também algumas dicas, né? Então, questão da peste negra. Então, gente, assim, ó. Então, foi uma doença que assolou toda a Europa, ok? Gente, que ela era transmitida pela pulga do rato, né? Como nesse período nós não temos absolutamente nenhuma noção, as pessoas não têm nenhuma noção de higiene, então o que acontece, gente? Assim, ó, as pessoas literalmente elas vão morrer, uh, que seria uma espécie de peste bubônica, tudo mais, né? Transmitida pela pulga do rato. Os ratos eles andam no meio da sujeira e como esse período assim não tem muita questão de, de limpeza, banho nem pensar e tudo mais. Lembrando que a Europa são regiões mais frias, bem frias por sinal, a neva mesmo, né? Então a falta de higiene vai proporcionar então a proliferação desses animais. Então o que mais que a gente tem que colocar aí também, gente? Assim, ó, ela basicamente ela matou 2/3 da Europa. Ou seja, gente, como é que a gente vai colocar isso, gente? Assim, ó, cada 5 cidadãos da Idade Média, 3 morreram de peste bubônica. Pra você ter uma noção do estrago que foi. Então, gente, assim, ó, ela literalmente, gente, assim, ó, ela se alastrava, tá? Depois eu até deixo alguns vídeos aqui nos comentários para ajudar vocês terem uma noção. E ela era mortal. E ela afetava vilarejos inteiros e morria todo mundo que não tinha nenhum tipo de tratamento, as pessoas não tinham mais. Daí surgiu até os doutores, os primeiros médicos, né, mais, né, da peste, que eles usavam uma máscara comprida e tudo mais. Talvez eu deixe nos comentários ali uma imagem para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né. Que eles tentavam tratar os doentes, né, mas não tinha muito o que se fazer, né, gente, assim, ó, muito pouco mais. E detalhe, gente, assim, ó, esses foram elementos que pegaram qualquer pessoa, não importava se era nobre, se era soldado, se era camponês no comum, não importa, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Então, gente, assim, ó, o estrago que a peste negra vai fazer na Idade Média, a gente vai colaborar para a queda desse regime, tá, gente? Assim, ó. Também nós vamos ter um outro elemento, gente. Assim, ó, nós vamos ter revoltas camponesas, né? Por quê? Porque agora nós vamos ver, né, uma grande fome se alastrar pela Europa pelas faltas de condições, né? Como nós tivemos a grande perda populacional, vamos ter muito poucas pessoas que vão voltar para essas regiões para poder plantar e colher, né? Os nobres não estão dispostos a abrir mão de grandes impostos, né, tudo mais, né? E aí começam as revoltas. E essas revoltas vão começar, inicialmente, eles invadem palácios, matam nobres, coisa e tal. A gente devia adquirir essa ideia hoje em dia, mas tudo bem, né? Ok, beleza. E aí, então, o que acontece, gente? Esses são elementos que acontecem bastante nesse período, tá? Só que essas revoltas vão depois, os reis vão abafar elas mais adiante, né? Nós vamos ter esses reis então comandando exércitos que mataram milhares de pessoas para terminar com essas revoltas. Esses elementos aconteceram bastante, né? Por isso que eu falo, gente, assim, a monarquia foi o pior regime de governo ever, tá? Nota não tá bom demais, mas a questão das monarquias costumam sempre ser pior, né?
Nós também temos, gente, um elemento assim que eu espero você. Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, né? Questões territoriais também, né? Que aí também vai. Nesse cenário vai surgir, por exemplo, a figura da Joana d'Arc. Não sei se eu tinha comentado para vocês, né, gente? Joana d'Arc é um elemento que aparece, né? Que ela alega, na época ela alegava de que ouvia vozes e que nesse contexto extremamente religioso, tudo mais, o que ela ouvia? Essas vozes. Quem são essas vozes que ela está ouvindo? Ela achava que era Deus. Então Deus falava que ela deveria lutar pelo país dela, mas ela era francesa, ela é reconhecida até hoje como uma grande heroína francesa. Mas então o que acontece, gente? Esses são elementos, né, mais que o contexto religioso proporciona ela achar que Deus está falando com ela. E como todo mundo é religioso nesse período, a igreja que manda mais, as pessoas da volta também acharam que ela estava falando com Deus. Então a igreja não pôde simplesmente ir lá pegar ela e simplesmente assim, ó, vamos queimar ela e deu ponto final, porque ela tinha um apoio de um exército inteiro. E esse exército, ela foi usado pela corte francesa para vencer as batalhas. E bem isso, gente, quando ela não foi mais útil, por assim dizer, ela foi considerada louca, foi considerada herege, bruxa, por estar falando com ouvindo voz, não sei o quê. Foi sentenciada à fogueira da Inquisição e morreu lá. Quando ela serviu o propósito da monarquia francesa, tava ok. Quando não surgiu, aí ela virou uma bruxa herege a se queimar na fogueira da Inquisição. Lembrando nosso vídeo sobre Inquisição, nós já falamos que também está aqui, tá? Então, gente, esses são elementos bem pesados agora que nós temos, tá, gente? Assim, ó, nós também vamos ter, gente, assim, ó, nós vamos ter uma questão de muito da fome e a questão de muito aumento de impostos. Isso vai proporcionar essas revoltas, né, que eu falei, de camponeses contra a nobreza. No final das contas, a nobreza teve que rever um pouco seus privilégios, teve que abrir mão um pouco dos seus privilégios. Ela cai em poder, e esse poder é transferido jamais para o rei ganha um pouco mais de força. Vamos lembrar, gente, o rei nesse período não tem poder, não tinha poder durante toda a Idade Média, tá? Quem tinha poder eram muito mais os nobres, tá? Porque eles eram os donos da terra, e aí quem trabalhava na terra eram os seus vassalos, isso são laços de suzerania e vassalagem, né? O dono da terra, né, que tinha a obediência de quem precisava trabalhar naquela terra, só que tu sempre vai ser de um mais, né? Por exemplo, gente, os títulos duque, conde, visconde, por exemplo, gente, assim, ó, conde, vem de um condado, então, um vilarejo pequeno. O que é um visconde? É um viscondado, é um pouco maior. E tem o ducado, que tem um duque. Então, o que acontece, gente, assim, ó, cada um, gente, assim, ó, tu vai ser sempre vassalo de alguém, sabe? Tu pode ter os teus vassalos trabalhando na tua terra, mas tua terra ainda vai para um cara maior, para um cara maior. Quem é o maior de todos é o rei. Todos devem obediência ao rei. Só que o rei não fazia muita coisa não, né, gente? Tá? Porque literalmente não conseguia mandar suas ordens para nenhum lugar, porque as ordens podiam não chegar, porque era só a cavalo, era carta, tudo mais, elas não chegavam nunca. E ele ficava basicamente isolado no poder. Ele só não pagava imposto para ninguém, essa foi a única vantagem, sabe? E claro, o clero mandava mais que ele, então tu tinha padres, cardeais, coisa e tal, que tinham muito mais poder político, né? Mais. Então, gente, assim, ó, eles não tinham muito poder. Agora, no final da Idade Média, a nobreza vai ter que ceder, ter que abrir mão de taxas de impostos, não sei o quê. E esse pouco de poder que ela vai perdendo vai se concentrar de novo na mão do rei. Então o rei passa a ter um novo papel agora na virada então para a Idade Moderna. Então nós temos essas mudanças assim de estrutura. Então, gente, assim, a Idade Média ela vai cair por todos esses elementos que eu coloquei para vocês, tá? Nós vamos ter peste negra, revoltas camponesas, nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, tudo mais, gente, assim, ó, e o desgaste desse modelo econômico chamado feudalismo, tá? Então, há um desgaste total
que não é um sistema econômico que não é mais sustentável, então ele tem que ser finalizado a partir de agora. E agora nós estamos indo, então, a partir da próxima videoaula, a gente vai falar, então, vamos sair de idade moderna para ir para a idade, sair de idade média para ir para a idade moderna. Tá bom, então, pessoas? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, põe aqui nos comentários, a gente vai comentando e vão botando as presenças, nome e turma de todo mundo aqui embaixo. Tá bom, então? Até semana que vem.